Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius, o seu professor de Física, e nesse vídeo nós vamos resolver mais alguns exemplos, mais alguns exercícios a respeito de campo elétrico. Então, corre lá, pegue o seu caderno, lápis, borracha, caneta, aumente o volume do seu celular, porque está começando agora mais uma aula de Física. Bom, pessoal, então olha só. A nossa primeira questão, tá? Ela diz o seguinte: o exemplo 1, uma carga Q1, tá? De mais 6 nanocoulombs e uma carga Q2 de menos 2 nanocoulombs estão a 10 centímetros de distância no vácuo, tá? Então o vácuo está aqui a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, que é o valor quando elas estão no vácuo, conforme mostra a figura abaixo. Então, se você for perceber, pessoal, tem duas cargas, Q1 e Q2, tá? A carga Q1 é positiva, a carga Q2 é negativa. Eu tenho aqui um ponto P, e eu percebo que a distância da carga Q1 e da carga Q2 é 10 centímetros. E a distância da carga Q2 até o ponto P é 20 centímetros, tá? Aí ele pergunta o seguinte: no ponto P não há carga elétrica e P está a 20 centímetros da carga Q2, é igual ao desenho. Letra A. Calcule a intensidade do campo elétrico no ponto P devido à carga 1. Então, na letra A, vamos fazer um outro desenho aqui, ó, porque ele quer só em relação à carga 1. Então, essa carga 1 ela é positiva, tá? Vamos chamar aqui de Q1, ela é positiva. E aqui eu tenho esse ponto P. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a distância que eu tenho da minha carga Q1 até o meu ponto P? 10 mais 20. Tá? Então, essa distância aqui vai ser 30 centímetros. Beleza? Bom, ótimo. Então, o que a gente vai perceber? Ele quer que eu calcule a intensidade do campo elétrico. Então, o meu campo elétrico, dado por E, vai ser igual. Pessoal, você tem a força aqui? Não tem, não é? Então, você vai ter que calcular, não vai? Então, se você vai ter que calcular, a gente utiliza a formulazinha assim, ó. K vezes, né, o meu Q, que é a minha carga elétrica, dividido pela minha distância ao quadrado. Agora, turma, só uma observaçãozinha que eu vou fazer aqui para vocês, que eu já venho falando, mas é bom vocês se atentarem. A distância, para mim resolver essa questão, ela tem que ser dada em metro, e a minha carga elétrica, para mim resolver essa questão, tem que ser dada em coulomb. Caso não esteja, eu tenho que fazer a conversão. Então, vamos olhar aqui, ó, a minha carga 1, tá? Que é aquele que é aqui, ó, mais 6, né? Positiva, mais 6 nanocoulomb. Professor, essa carga está em coulomb. Não, ela está em nanocoulomb. Então, vou ter que converter, vou trocar esse N aqui pelo valor que corresponde a ele. Na aula passada, nós vimos esses valores, ó, na aula de coulomb. Tá vendo aqui? Então, se você olhar, ó, nanocoulomb equivale a 10 a menos 9. Então, vou trocar esse N aqui por 10 elevado a menos 9 coulomb. Beleza? Bom, perfeito. Agora, outro detalhe. A minha distância aqui está em centímetros. Então, eu preciso transformar em metros. Como que eu faço isso, pessoal? Só para a gente relembrar, eu sei que 1 metro equivale a 1000. Desculpa. É isso mesmo, metros que equivale a 100 centímetros, beleza? E se eu for transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 10 elevado ao quadrado, né? Porque 100 é 10 ao quadrado. Se eu tenho centímetro e vou transformar em metro, eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que eu dividi por 100. Então, o que vai acontecer? Essa distância que eu tenho, ela vai ser 30 centímetros. Né? Eu vou pegar o 30, vou multiplicar por quem? Por 10 a menos 2 metros. Bom, vamos transformar isso em notação para facilitar. Então, essa distância vai ser igual, ó, não estou vendo a vírgula, então ela está aqui. Vou sair com ela daqui, vou pôr ela aqui. Ó. Vai ficar 3,0 vezes 10 elevado. Olha só, andei com a vírgula para minha esquerda do número,
uma vez, então vou somar mais 1. Se eu ando 2, somava 2, assim por diante. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1 metro. Pronto, aqui está a minha distância. Agora é só eu aplicar nessa fórmulazinha aqui. Ó. Então vai ficar a minha constante K, que é 9 vezes 10 a nona, certo? Vezes o módulo da minha carga. Então, se ela é positiva, então ela vai continuar positiva, a minha carga ela vai ser 6 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância ao quadrado. Quem que é a distância? 3, né? Porque esse vírgula zero aqui eu posso até excluir ele, que não vai fazer falta para mim. Vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado, não é? Esse quadrado aqui, ó. Vai ficar o seguinte, pessoal, não vou multiplicar agora. Então, vou pegar esse 9 e vou multiplicar com 6. Ó. 9 vezes 6, né? Aqui é base 10, aqui é base 10, são iguais. Eu conservo a base e vou somar os expoentes. Mais 9 com menos 9 vai dar 0. Dividido por 3 ao quadrado é 9, vezes, né, 10, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Olha aqui, agora eu corto esse 9 com esse 9, ficou 6 vezes, ó, aqui é 10 elevado a 0, aqui é 10 elevado a menos 2. Bases iguais na divisão, porque esse traço é uma divisão, tá? É esse com esse, tudo bem? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então vai ficar assim, ó, 0 menos 2, que vai dar mais 2. Beleza? Então, nesse caso, como esse resultado é a intensidade do campo elétrico, a unidade medida é newtons por coulomb. Beleza, pessoal? Tranquilinho, não é? Agora, vamos fazer aqui a minha letra B. A minha letra B, ele diz o seguinte, calcule a intensidade do campo elétrico no ponto P devido à carga 2. Agora, ele quer em relação a essa carga 2 aqui, ó. Vamos desenhar para ficar mais fácil. Ó. Então, eu tenho aqui a minha carga 2. Né? Essa carga 2, se a gente olhar aqui no desenho, ela é negativa. Não é isso? E aqui eu tenho aquele ponto P, né? Aquele pontinho P, correto? Ó. Essa carga 2 aqui, negativa, ela vale menos 2 nanocoulomb. Ela vale menos 2 nanocoulomb. Tá? E ele fala aqui ó, a distância da carga 2 até P. Então, essa distância dessa carga 2, né, até esse ponto P aqui, ela vai ser quanto? Vamos olhar aqui ó, no desenho. Ó, a gente olhar aqui ó, da carga 2, da carga 2 até o ponto P, a distância ela é 20 centímetros, tudo bem? Então, aqui vai ser 20 centímetros. Então, pessoal, o que vai acontecer? Nós já sabemos o seguinte, que a intensidade do campo elétrico ele é dado, né, pela força dividido pela a carguinha. Só que, observe o seguinte, eu não tenho a força aqui para calcular. Então, se eu não tenho a força, eu vou trocar essa fórmula por essa aqui. Ó, K, que multiplica a carga dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então, nós já vimos o que, pessoal? Que essa carga Q aqui, ó, ela tem que ser dada quem? Em coulomb. E você tem nanocoulomb. Então, vai ser menos 2 vezes, nós já vimos que nano é 10 a nona, correto? 10 elevado a menos 9, não é isso? Se a gente for voltar aqui, olha só. 10 elevado a menos 9 coulomb. E essa distância que ela tem que ser dada em metro. Então, essa distância ela vai ser 20 vezes, para transformar em metro, eu multiplico por 10 a menos 2. Transformando isso em notação científica, né, vai ficar distância igual, eu coloco a vírgula aqui e saiu daqui. Ó, ficou 2 vezes 10 elevado. Andei uma vez com a vírgula para a esquerda, eu vou somar mais 1. Vai dar menos 1 metros. Tá? Então, feito essas conversões, vamos substituir. K é a minha constante eletrostática, tem um valor definido. 9 vezes 10 a nona. Vezes. Esse módulo, pessoal, é justamente para sumir com esse sinal de menos aqui. Ó. Então, se você não quiser colocar ele, você não precisa, mas você não usa o sinal de menos. Vai ficar o quê? 2 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância. Quem é a distância? 2 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Bom, vou multiplicar esse valor com esse. Vai ficar 9 vezes 2, né?
Bases iguais na multiplicação, eu conservo a base, somo os expoentes. 9 menos 9 vai dar 0. Dividido por 2 ao quadrado vai dar 4, vezes 10 elevado, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Tudo bem? Bom, então agora a gente observa o seguinte. Aqui você pode multiplicar 9 vezes 2 vai dar 18, não é? Bom, 9 vezes 2 vai dar 18. 18 você vai dividir para 4. Bem, ou eu poderia simplificar por 2. Esse 2 aqui eu simplifico por 2 e esse 4 eu simplifico por 2. Então vai ficar 9 vezes 2 por 2 vai dar 1. Então vai dar vezes 10 elevado a 0, dividido por 4 que divide para 2 vai dar 2, vezes 10 elevado a menos 2. Agora é só dividir. 9 que divide para 2 vai dar 4,5, vezes 10 que divide para 10, não é isso? Conserva a base e subtrai expoentes. 0 menos menos 2. 0 menos menos 2. Isso vai dar mais 2. Tudo bem? Então vai ficar o quê? Vai ficar 4,5 vezes 10 ao quadrado, se é campo elétrico, é newtons por coulomb. Beleza? Bom, agora, pessoal, a letra C, vamos olhar aqui que eles na letra C. Diz o seguinte, represente graficamente os campos elétricos existentes no ponto P. Então, ele quer que eu represente os campos elétricos. Olha só. Travou aqui. Pronto. Então, a letra C quer que eu represente. Então, vou desenhar aqui. Primeiro, a carga 1, né, que é positiva. Depois, a minha carga 2, que é negativa. E depois, esse pontinho P. E ele quer que eu represente justamente, olha só, que eu represente graficamente os campos elétricos em P. Bom, deixa eu mudar a cor aqui, vai ficar o seguinte, Bom, o campo elétrico em P. O que a gente percebe? Se eu fosse esquecer essa carga aqui, e trabalhar somente com a carga positiva, tipo assim, esqueci essa carga, só com essa carga positiva, que é a minha carga Q1, tá? O que a gente vai observar? Vai observar o seguinte. Aqui é a carga geradora positiva, então o campo elétrico ele vai ser divergente. Então, esse aqui é o campo elétrico da minha carga 1. Vai ser divergente, tudo bem? Bom, deixa eu só desenhar aqui de novo. Agora eu vou fazer em relação à minha carga 2, que é negativa, esse meu Q2. Em relação à minha carga 2, nós vamos lembrar lá do conceito de campo elétrico. Como essa carga 2 é negativa, o campo elétrico vai ser convergente. Vai vir para cá. Tá? Bom, agora aqui, pessoal, a gente vai só fazer um detalhe. O campo elétrico da carga 2, que é da carga 1. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado? Que o vetor ele tem que ser proporcional, tá, aos valores encontrados. Então, se eu for olhar, por exemplo, em relação à intensidade da carga 1, olha só. A intensidade da carga 1 que eu fiz foi 6 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, e a carga 2 foi 4,5. Então, essa carga 1 aqui, ela tem que ter um vetor maior do que a intensidade da carga 2. Por quê? Porque o número foi maior do campo elétrico de Q1 do que a intensidade de Q2. Então, ela tem que estar nessa proporção aqui, porque uma foi maior do que a outra. Tá certo? E agora, eu quero a letra D, não é isso? Bom, a letra D, vamos só dar mais um espaço aqui para a gente resolver a minha letra D, tá certo? Então, a letra D, né, vai fazer o seguinte. O que ela pede na minha letra D? Vamos olhar aqui, né? A letra D pede, calcule o valor do campo elétrico resultante no ponto P. Então, olha só, o campo elétrico está aqui. Tá? Então, ele quer o campo elétrico resultante. Então, o que é isso daqui, pessoal? Campo elétrico resultante. Você tem o campo elétrico na mesma direção e sentidos opostos. Então, por definição, tá? O que vai acontecer? Quando você tem um campo elétrico com mesma direção e sentidos elétricos, sentidos opostos, esse campo elétrico resultante ele vai ser a soma do campo elétrico, tá? 1
da carga 1 mais o campo elétrico da carga 2, correto? Então, vamos olhar aqui. Ó. Então, esse campo elétrico resultante ele vai ser o campo elétrico da minha carga 1. Então, o campo elétrico da minha carga 1 deu 6 vezes 10 elevado ao quadrado. Né? 6 vezes 10 elevado ao quadrado, mais o campo elétrico da minha carga 2, ó, cuidado, deu isso aqui, ó, 4,5 vezes 10 elevado ao quadrado. Só que você tem que observar o seguinte, a minha carga 2 é negativa, tá? Então, esse campo elétrico vai vir acompanhado aqui desse sinal negativo aqui, ó. Tudo bem? Então, agora a gente faz aqui, ó, mais vezes menos vai dar menos. Beleza? Bom, agora, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque esse campo elétrico resultante, eu só posso somar ou subtrair esses dois valores se a potência aqui tiverem bases iguais. Ó, nesse caso aqui é expoente 2, expoente 2. Então, só vou conservá-lo aqui. Ó. E faço subtração. 6 menos 4,5 vai dar 1,5 vezes 10 elevado a quadrado. Tudo bem? Essa aqui é a minha letra D. Agora, a minha letra E é em cima da letra D, que vai perguntar o seguinte, represente em seu caderno o campo elétrico resultante. Então, olha só, você percebe que quando eu faço essa operação, tá? O campo elétrico resultante é positivo, não é? Então, simplesmente vai ficar o seguinte, eu tenho aqui a minha carga 1, que é positiva, vou ter aqui a minha carga 2, que é negativa. Tenho aqui uma distância entre elas de 10 centímetros, correto? Tenho aqui um ponto P, tá? Que tem uma distância entre elas de 20 centímetros, tudo bem? Agora eu vou desenhar o quê? O campo elétrico resultante. Então, o campo elétrico resultante aqui, como ele é positivo, ele vai estar fazendo o quê? Ó? Vai estar saindo do ponto P. Então, aqui vai ser o campo elétrico resultante. Ok? Beleza? Bom, então, tranquila a nossa resolução, correto? Está tudo belezinha aí. Ajustando aqui um pouquinho a luz para não dar muita sombra. Tá? Então, agora vamos fazer a nossa questão de número 2, o nosso exemplo 2. Bom, o nosso exemplo 2, tá? Ele diz o seguinte, uma pequena esfera de massa 1 miligramas, né? Está eletrizada negativamente. Então, ela está eletrizada negativamente. Essa esfera é colocada em um campo elétrico uniforme existente entre as placas metálicas, planas e paralelas. E permanece em repouso. Então, olha só. Ela coloca entre duas placas, tá, elétricas e essa carga continua em repouso. Quando ela continua em repouso, significa o quê? Que nós temos duas forças agindo sobre ela e essas duas forças são iguais para que ela se mantenha em repouso. Tá? Aí vem o seguinte, como mostra a figura, considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Represente todas as forças que atuam na esfera nessa situação. Então, olha só, se eu for desenhar ela do jeito que está aqui, eu tenho aqui a barra metálica, tenho aqui a esfera e tenho aqui a outra barra metálica, tudo bem? Bom, se eu for representar todas as forças que tem presente nela, igual ele fala, se ela está em repouso, tá? O que vai acontecer? Nós temos aqui para baixo um tipo de força, tá? Deixa eu colocar um vetor aqui para baixo, um tipo de força, que é o que nós chamamos de força peso, né? Vocês lembram disso do conteúdo lá do segundo ano, que é a gravidade. E se ela é negativa, eu vou ter uma força aqui do campo elétrico, tá? Que é uma força eletrostática aqui. Por quê? Se é o campo elétrico, ela está e é negativa, tá? Nesse caso, eu vou ter aqui justamente essa minha força elétrica. Tá bom? Professor, mas por que nesse sentido? Porque se ela está em equilíbrio, pessoal, eu tenho dois tipos de força. A minha força peso, tá? E a minha força elétrica, tudo bem? Então, essas duas forças estão mantendo ela em equilíbrio. Ponto. Esse é o desenho das forças que eu tenho. Se eu for fazer agora a minha letra B, ele diz o seguinte,
indique no desenho das linhas de campo elétrico uniforme e o sinal da carga de cada placa. Então, vamos pensar nessa mesma placa aqui que eu fiz. Ó. Essa placa aqui, tá? Essa placa aqui. E aqui eu tenho essa carga que é negativa. E nós já vimos que se ela está em repouso, tá? Se ela permanece em repouso, é porque ela tem duas forças. A minha força peso, que sempre aponta para baixo, né? E a minha força eletrostática, que nesse caso está apontando para cima. Tudo bem? Isso aqui é a minha força eletrostática, não é campo elétrico. É força eletrostática, manter a linha em equilíbrio. E aí ele quer o seguinte, que eu identifique o sentido das linhas de campo elétrico. Então, pessoal, observe o seguinte. Se a minha força elétrica está apontando para cima, é porque tem alguém apontando para baixo. Correto? Quem é essa força que nesse caso está apontando para baixo aqui? Vai ser a força positiva, a minha carga positiva. Tá? Então, se a minha carga positiva, o campo elétrico ele vai estar sempre saindo dela. Olha só. Vai ter esse desenho aqui. Ó. Professor, mas isso daí a gente consegue comprovar como, professor? Bom, vamos observar, pessoal, o seguinte. Se a força elétrica ela aponta para cima, tá? E quem que seria esse campo elétrico? Se eu colocar uma carga prova P aqui, tá? A carga geradora é negativa, não é? Então, o que vai acontecer? Esse campo aqui ele vai ser convergente para essa carga negativa. Então, se ela é convergente para a carga negativa, todos vão ter seta que vai convergir para ela. Então, se aqui é o meu campo elétrico, tá? Está convergindo para a carga negativa, então lá em cima vai ter alguém que vai ter o quê? Que vai ter a força jogando para fora, divergindo. Então vai ser quem? É a carga positiva. Então se aqui é positivo, aqui vai ser o quê? Negativo. Tá? Então esse aqui é o desenho que eu quero. Então só para você entender de novo, pessoal, ó, tá? Vamos pensar o seguinte, nós vimos aqui que a força elétrica, essa aqui é uma força elétrica nesse sentido aqui, tá? Porque ela mantém justamente em repouso. Bom, se essa carga é negativa, então eu vou testar para onde que é o campo elétrico. Para mim testar um campo elétrico, pessoal, o que eu faço? Lembra da aula passada? Eu coloco um ponto, que é uma carga prova. Vou colocar esse ponto aqui, que é a minha carga prova. Então, se eu coloco esse ponto aqui, pessoal, que é a minha carga prova, ó, você percebe que o campo elétrico, se essa carga geradora, ela vai ser sempre o quê? Na mesma direção dela, ó, dessa forma. Tudo bem? Então, isso quer dizer que o meu campo elétrico ele vai estar sempre nesse sentido aqui. Ó, sempre convergindo para ela. Tudo bem? Então, se esse campo elétrico ele está convergindo para ela, consequentemente, nós percebemos que o sinal aqui em cima vai ser positivo, porque olha só, se aqui é positivo, uma carga geradora positiva, o campo elétrico vai estar saindo dela. Ó, certo? Consequentemente, se está saindo dela, aqui embaixo vai ser quem? Porque vai estar entrando nela, não vai? Então, se vai entrar nela, essa carga aqui ela vai ser negativa. Tá? Talvez você tenha dificuldade para fazer esse tipo de interpretação, porque você não conseguiu entender muito bem as definições que nós fizemos lá na aula passada. Então, eu quero que você volte nessa aula passada, assista e entenda todas essas definições de campo elétrico, para depois você voltar para esse vídeo aqui dessas resoluções, tá bom? Bom, então olha só. Agora vamos entender a letra C. Ele diz o seguinte, calcule o valor da força elétrica que atua na esfera. Então, nesse caso, eu quero a força elétrica que atua sobre ela. Bom, essa força elétrica que atua sobre ela, nós temos exatamente o quê? Duas forças, tá? Então, eu tenho a força peso e a força elétrica. Então, vou ter que calcular a minha força peso. Né? Matéria do segundo ano, a minha força peso ela é dado vezes a massa vezes a gravidade, tá? Essa massa ela tem que ser dada em quilo e eu tenho miligramas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha só, se eu for transformar de quilos para gramas, eu multiplico por 10 ao cubo, porque 1 quilo tem 1000 gramas. Se eu for transformar de gramas para miligramas,
eu também vou multiplicar por 10 ao cubo. Consequentemente, se eu vou fazer o efeito com o inverso, é a mesma coisa, ó. 10 a menos 3, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Esse 1 miligrama, ele vai ser substituído por 1 vezes 10 elevado, para transformar em quilo, ó, menos 3 com menos 3 vai dar menos 6. Vezes a gravidade, que é 10 elevado, né, que é vezes 10. Então, consequentemente, isso daqui vai ser igual a 1 vezes, conserva a base e soma os expoentes. Menos 6, aqui quando não tem ninguém é mais 1. Menos 6 com mais 1 vai dar menos 5. Se é força, é dada em Newton. Então, essa daqui, tá, é a minha força o quê? Eletrostática. Agora, pessoal, eu quero calcular a minha força P. Aliás, isso aqui é a minha força peso, né? Agora eu quero calcular a minha força eletrostática, pessoal. Nem preciso. Por quê? Porque se as partículas estão em repouso, essa minha força elétrica ela vai ser justamente igual à minha força peso. Logo, essa minha força peso ela vai ser dada por 1 vezes 10 a menos 5 newtons. Tá? E isso acontece porque o objeto está em repouso. Beleza? Bom, bem tranquilo. E agora, por último, a minha questão, a minha letra D, que diz o seguinte: considere que a carga é menos 10 nanocoulomb. Então, vamos fazer aqui do outro lado aqui, ó. Então, a carga é menos 10 nanocoulomb, certo? Calcule a intensidade do campo elétrico uniforme entre as placas. Bom, então, o campo elétrico uniforme entre as placas. Se a gente for olhar aqui, pessoal, ó, deixa eu só... Ó, isso. Então, eu mudei aqui. Então, nanocoulomb. Nanocoulomb é 10 a menos 6 coulombs, tá? Então, 10 a menos 6 coulomb. Então, isso aqui vai ficar menos 10 vezes 10 a menos 6 coulombs. Beleza? Bom, o que vai acontecer? Para facilitar a vida da gente, pessoal, aliás, a força aqui ela é 100, não é isso? Ah, ela é 100 nanocoulombs. Isso. Então, aqui, vamos mudar aqui, tá? Opa. Então, aqui é menos 100. Menos 100 nanocoulombs. Então, vai ficar menos 100 vezes 10 a menos 6. Transformando isso em notação científica, pessoal, nós sabemos que para ser notação, a vírgula tem que vir para cá, não é isso? Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado. Quantas vezes a vírgula andou para chegar até aqui, pessoal? Ó, 1, 2. Então, vou somar 2. Somei por quê? Porque andei com a vírgula para a esquerda. 2 por quê? Porque são duas casas. Então, menos 6 mais 2 vai dar menos 4. Tá? Essa aqui é a minha carga. Agora, turma, vamos relembrar o seguinte. Campo elétrico ele é dado pela força dividido pelo módulo da carga. Tudo bem? Bom, nós temos a força, pessoal. Bom, nós temos a força, olha só, ele quer a força elétrica, não é isso? Ó, força elétrica, 1 vezes 10 a menos 5 newton. Então, posso usar essa fórmula. Ó, então, vai ficar 1 vezes 10, não é isso? A menos 5, dividido por quem? Pela minha carga, módulo da minha carga. Então, se é negativa, tá? Que é negativo, eu vou usar ela aqui sem o sinal. Vai ser 1 vezes 10 a menos 4. Logo, 1 que divide para 1 é 1. Conserva a base, soma os expoentes. Ó, menos 5, né? Menos 4. Vai ficar menos 5. Menos com menos vai dar mais 4. Isso vai dar igual a menos 1. Então, vezes 10 dá menos 1. Correto? Bom, se é intensidade do meu campo elétrico, que é o meu E, a minha unidade de medida vai ser nanonewtons por coulomb. Beleza? Pessoal, eu sei que nós já estamos com um vídeo aqui meio longo, já vai para 30 minutos, mas eu quero que você se atente a uma coisinha, tá? Ó, eu tenho duas formas de calcular. A minha intensidade do meu campo elétrico é K vezes módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Você só vai usar essa fórmula aqui se você não tiver o valor da força no seu exercício. Quando você tem o valor da força no exercício, que era nesse nosso caso, você pode usar essa fórmula aqui, ó, que é a força que divide
pela a quantidade de carga elétrica, tudo bem? Porque, pessoal, essa força ela vem dessa fórmula aqui, tudo bem? Então você pode usar essas duas fórmulas. Então, a primeira fórmula é quando você não tem a força, aí você utiliza esses dados aqui, ó. A segunda fórmula é porque você já tem a força, então você pode aplicar nessa aqui. Porque através dessa aqui você também calcula a força, tá? Porque a força, quando você tem o campo elétrico, é dada pelo campo elétrico vezes a minha carga geradora, beleza? Bom, pessoal, então é isso daí. Eu sei que o vídeo ele ficou um pouco grande, tá? Ficou aí com quase 30 minutos, mas eu espero que com esses 2 vídeos vocês tenham compreendido o nosso conteúdo e esteja pronto para fazer a nossa atividade. Então, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia e até a próxima aula. Tchau!